Oi, pessoal de Leão! Essa leitura é para vocês no mês de dezembro. A gente vai perguntar aqui para o tarô alguns pontos mais importantes do mês de vocês. A gente vai falar sobre o desenrolar do mês semana a semana e a gente vai pegar esses pontos importantes aí para destrinchar um pouquinho o que pode acontecer aí para geral, tá? Gente, eu queria pedir para vocês seguirem o canal, darem um like, comentarem o que vocês estão achando do conteúdo. Se vocês não viram ainda os outros vídeos, corre lá que eu posto sempre aqui no canal. Tem bastante coisa legal para vocês aqui, tá bom? Então, galera, vamos perguntar aqui para os meus leoninos se a sua Lua, seu ascendente, sua Vênus, seu Júpiter, seu Saturno, o que você quiser ver aqui, esse vídeo você pode também, se for para outra pessoa também pode. Se quiser só uma mensagenzinha a mais aqui, porque você gosta de leitura de tarot online, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa leitura é para você para o mês de dezembro. Vamos lá, pessoal de Leão. O que a gente tem aqui de mensagem para passar? Como é que vai ser o mês de vocês? Primeira carta. Vou pegar a segunda. 9 de ouros. Galera, o 9 de ouros fala sobre a gente estar realmente terminando um projeto financeiro. Algumas pessoas podem estar aí para entregar TCC, para entregar trabalhos finais de alguma coisa. Mas principalmente são pessoas que estão numa fase da vida já mais madura e que estão sentindo esse mês um reconhecimento por esse trabalho, uma sensação de autonomia muito grande, eu sinto aqui, vinda do início dessa leitura aqui pra vocês, Leão. Eu gostei que a gente tem um gato grande aqui nessa carta, que é uma coisa que nem sempre a gente vê no 9 de ouros, mas nesse aqui a gente tá vendo também um elefante. Parece que vocês estão refletindo também sobre o passado de vocês um pouco, lembrando de como essa época no ano passado pra vocês não foi muito boa, e vocês estão pensando, ou ano passado, ou em alguma época passada, aí vocês estão pensando que hoje vocês vieram até um ponto bem mais satisfatório da vida de vocês. E vocês estão mais conscientes, mais maduros em relação a esse passado aí de vocês. A gente tem aqui na segunda semana do mês algumas brigas meio sem sentido, tá? Pode ser que você encontre algumas pessoas que não estão satisfeitas com a maneira como você vive a sua vida, você tá tentando evitar fofoca. E a gente tem aqui uma questão bem financeira mesmo. Tem gente que parece que vai vir te pedir ajuda de todo lado, porque parece que você tem dinheiro agora, viu, Leão? Então toma cuidado. Parece que tem gente que tá de olho aí na sua bufunfa. Não que você seja montado da grana, pra quem tá vendo esse vídeo aqui que não é montado na grana, mas se você tá demonstrando que você tá um pouquinho melhor na sua vida, talvez venham pessoas aí pedir uma certa ajuda, né? Que talvez não lhes caiba, né? Vamos falar assim. A gente tem a temperança aqui falando pra você julgar bem cada situação, tá? Porque parece que com poder vem responsabilidade pra você aqui. E uma sensação de querer cuidar das pessoas à sua volta. Eu tô sentindo que você é uma mãe com essa rainha aqui de ouros pra muita gente em relação a finanças aqui. E parece que você tá se sentindo um pouquinho pressionado, pressionada a fazer as coisas acontecerem à sua volta pra outras pessoas que não necessariamente trabalharam o tanto que você trabalhou pra chegar onde você tá, né? Então a temperança, ela vem aqui falando pra gente ir com calma, né? Até porque, ó, o 2 de ouros aqui confirmando. Até porque não é porque você tá indo bem na sua vida que de repente você virou um banco, né? Ou que de repente você vai simplesmente começar a doar os seus bens aí em prol do bem-estar alheio. Afinal de contas, as pessoas também estão procurando o caminho mais fácil falando com você muitas vezes, né, Leão? Então, a gente tem que ser um pouquinho esperto com relação a dinheiro para vocês esse mês, porque parece que, por mais que vocês estejam indo bem, chega no meio do mês, vocês se veem numa situação um pouquinho desconfortável em relação a outras pessoas, talvez cobrando uma posição de vocês, tá bom? Com relação a finanças. Não é muito agradável. Rei de Copas, que mais que a gente tem pro meio do mês de dezembro, tarô? A gente tem um 5 de paus, Parece que tem alguém te manipulando para pegar dinheiro de você, viu, Leão? Alguns leoninos aqui estão convivendo com uma pessoa que sabe muito bem o que quer e sabe muito bem como atingir o coração dos outros. Então, leoninos, essa pessoa ela vai te pedir dinheiro no meio do mês. Você vai precisar dar uma temperada aí, dar uma balanceada na sua cabeça se dá para você fazer esse esforço ou não, entendeu? E você vai começar a reconhecer que vocês têm interesses distintos, você e essa pessoa, tá?
Pode ser aí uma situação de a pessoa tá me manipulando pra eu pagar rolê pra ela porque ela acha que eu sou rica, sabe? Coisas tão simples quanto essas. A gente tá falando aqui de uma leitura mensal, a gente não tá falando de uma leitura aprofundada individual, né? Então, essa mensagem em geral tá querendo dizer que talvez exista uma pessoa interesseira aí no seu círculo de amizades, que esteja com você só porque você paga muito rolê pro bar, entendeu? Ou porque você paga as bebidas quando vocês saem, esse tipo de coisa. E aí você vai perceber que quando você não concorda, quando você não faz de acordo com o que a pessoa quer, ela briga com você, né? Então, Leão, eu sinto que você está escolhendo se preservar um pouco mais esse mês, ok? Também vejo você um pouco arredio com outras pessoas à sua volta por conta disso. Parece que você se sente tão pressionado por conta de uma pessoa ou outra que você decide se afastar um pouco de geral. Não é bom, não é saudável pra você, isso precisa ser medido, não dá pra tomar atitude extrema só porque uma coisa tá ruim na sua vida com todo mundo à sua volta, né? E eu acho que você equilibra bem essas coisas, você sabe bem discernir com esse rei de copas aqui aquilo que tá acontecendo à sua volta, né? Quem que é positivo, quem que não é no seu entorno pra você, né? Quem tem te feito bem, quem não tem. Mas, ao mesmo tempo, é uma percepção que te deixa um pouquinho perturbado, perturbada no meio do mês, mas nada que você não consiga lidar. É só um pequeno infortúnio que vai gerar uma desavença aí. A gente tem um 3 de paus, um 5 de copas, é uma decepção que você já esperava, é algo que você já estava ciente de que ia acontecer depois dessa briga no meio do mês aqui. Parece que no final do mês a coisa realmente se mostra como ela é. Mas você consegue ajuda. Parece que existe no começo do mês alguém que vem te pedindo ajuda, você meio que fica querendo ajudar. No final do mês a pessoa vem te pedir e você ajuda de novo, porque você é uma pessoa bondosa, tá? No fundo do seu coração. No entanto, você não se sente bem fazendo isso, né? Porque você sente que é meio que uma obrigação. Talvez seja um irmão, uma irmã que estão aí com essa necessidade. A gente tem o pendurado, né? O enforcado. Você precisa olhar para as coisas com uma nova perspectiva. Às vezes a gente precisa escolher, como essa carta aqui escolhe, se colocar em uma situação desconfortável. Você vê como essa daqui do 8 de espadas também remete um pouco a essa aqui do enforcado que a gente tá vendo, só para vocês olharem melhor. Carta número 12 do baralho. Então, gente, esses arcanos maiores, esse aqui, a temperança, estão falando pra gente que a gente precisa olhar, Leão, para as coisas com uma outra perspectiva. Não é porque você se acha responsável por tudo que você realmente precisa tomar responsabilidade por absolutamente tudo. Entenda que algumas pessoas vão buscar auxílio sem realmente precisarem, só porque é o caminho mais fácil. Você tem dois 5 aqui mostrando que é um real desafio para você dizer não. É um real desafio para você equilibrar as tuas finanças, e o nível de ajuda que você fornece para as pessoas frente a alguma manipulação. Talvez vocês não sejam emocionalmente muito robustos no sentido de falar não. Assim, vocês não são tão firmes quando vocês têm que falar não. Vocês são mais firmes quando vocês querem mostrar que vocês têm valor, quando vocês querem provar algo para alguém, eu sinto aqui. Esses são os leoninos para quem eu tô lendo. Mas existe aqui uma necessidade de ajudar que talvez não esteja ajudando de fato, talvez esteja só sendo algo que você esteja provando pra você mesmo que você não é uma pessoa ruim, mas a outra pessoa tá tirando vantagem de você, entende? Essa leitura pra dezembro, ela tá bem específica e talvez ela se encaixe com muitos de vocês de uma outra maneira, do que eu tô falando aqui, mas faça sentido num modo geral. Parece que vocês começam o mês, Leão, com essa energia bem dominante, bem altiva, vamos colocar assim, mas vocês são desafiados a comparecerem à responsabilidade de uma forma que faz vocês ficarem um pouquinho contrariados, vamos colocar assim. E vocês se sentem chamados a uma responsabilidade que precisa ser repensada aqui no meio do mês de dezembro para vocês, Leão. Talvez vocês estejam querendo fazer mais do que aquilo que vocês deveriam, e dentro de vocês, o espírito de vocês está falando que esse caminho não é bem o que você queria trilhar, apesar de você ser boa no que você faz, apesar de você ter uma boa capacidade de fazer isso dar certo, não é o que você quer. E por que que você fica batendo de frente com isso? Porque existem pessoas à sua volta que falam pra você que aquilo vai dar certo, meio que pra te incentivar de uma coisa que parece boa aos olhos de todos, mas que não necessariamente é pra você e não é o que você quer fazer. E gente de fogo é assim, se você não faz o que você quer, ainda mais leão, se você não faz o que você quer, cara, você definha, sabe? Você fica ali repreendido pelo resto da sua vida, porque você não tomou a decisão que você
tava mais querendo. E sim, você foi pela cabeça dos outros. Leão precisa ir pela própria cabeça, nem que seja para dar com ela na parede. Então, nesse caso aqui, vocês estão sendo pressionados a comparecer de alguma forma em uma situação que vocês não estão afim. Não façam isso, nem que seja festa de final de ano. Se for deixar vocês desconfortáveis, não compareçam. Ah, mas fulano de tal me convidou com boa vontade. Tudo bem, mas se for te deixar desconfortável, você não precisa estar lá pra agradar, você não tem nada a provar pra ninguém, cara. Fica de boa, entendeu? Na sua. O ano novo vai ser muito bom pra você. Vai começar aí com novas perspectivas, você vai estar muito mais alegre. Mas ao mesmo tempo, a última semana do ano, num geral, ela parece meio difícil pra vocês. Aonde vocês estão bem financeiramente ainda, mas vocês sentem que é, existe uma pressão sobre vocês para ajudar algumas pessoas, talvez que você não ache que seja da sua competência, sabe? Mas você fala, ai, tem gente vendo, sabe? Vocês têm que deixar isso de lado, Leão. Tem alguma coisa aqui falando que vocês precisam aprender a ajudar na medida certa. Não mais do que isso, vocês não precisam tomar os fardos de ninguém nas costas de vocês, tá bom? Eu não sei para quantos de vocês aí o que que essa mensagem significa aí de tomar os fardos dos outros, mas eu sinto que para a maioria de vocês essa responsabilidade que vocês têm tido tem sido muito grande e vocês têm se perguntado se vocês têm condições emocionais de carregar essa responsabilidade. E vocês têm, mas ao mesmo tempo se vocês não querem é outros 500, entendeu? Porque daí não tem muito o que fazer. E eu acho que vocês deveriam ir pelo que vocês querem aqui, porque é um caminho mais satisfatório aqui que o tarot tá falando pra vocês seguirem. Esse 8 de espadas, esse 5 de copas, só falam pra vocês saírem da própria cabeça de vocês e pararem de levar tão a sério coisas que não necessariamente estão em desequilíbrio, tá? São só mesmo palavras jogadas ao vento e conflitos desnecessários por conta de algum tipo de interesse alheio ao seu, tá? Então, Leão, eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos especificamente. Para alguns de vocês, o relacionamento tá passando por um momento um pouco complicado, onde a gente necessita de diálogo, tá? Parece que é por conta de trabalho, as finanças estão muito em foco e o emocional ficou um pouquinho de lado. E existe um certo medo de reconhecer isso, porque existe um certo medo de reconhecer a falha, né, na questão emocional. E vocês gostam de estar no topo em qualquer assunto. Então, reconhecer que eu falhei emocionalmente é reconhecer que eu sou fraco, é reconhecer que a coisa estava errada, e isso é desconfortável. Mas é necessário, algumas conversas precisam rolar aqui para vocês poderem acertar uns pontos, mas nada que seja muito, né, descomunal, muito horrível. É só porque vocês precisam atentar um pouquinho mais para o emocional de vocês, não é só da rotina que vive uma relação. A gente precisa também ter um pouquinho aí de interesses, né, que são acendidos, que são estimulados pelos nossos parceiros. E eu acho que vocês estão pecando um pouco nisso, mas depois de algumas conversas ou alguns atritos e tensões, vocês percebem e conseguem dar um rumo para isso numa boa. Falando para os solteiros aqui, a gente tem uma sensação de solidão. Para algumas pessoas é uma solidão ali em volta da época do Natal e do Ano Novo, que é alternada com, ah, mas eu tô confortável, eu não preciso me sentir dessa maneira, entendeu? E aí vocês arrumam o que fazer e pra onde ir, conseguem espairecer um pouco a cabeça de vocês pra não ficarem nessa solidão, tá bom? Para outras pessoas que estão solteiras, a gente tem aqui alguns flertes, mas nada que vá se desenrolar pra algo a longo prazo. Eu espero que vocês percebam que essa pessoa não tá enganando vocês, ela só tá realmente vivendo a realidade dela e vocês estão se colocando numa realidade um pouquinho mais complicada, porque vocês estão idealizando demais essa relação que não existe, ela é só algo platônico, tá bom, pessoal? Isso é uma mensagem para alguns de vocês. Para outros, em relação ao trabalho, vocês estão muito bem, mas é como eu falei, as coisas têm no meio do ano, no meio do ano não, no meio do mês, perdão, a gente tem alguns problemas aí que acontecem nas suas finanças, no seu trabalho, que são fáceis de resolver, mas que são um pouquinho inesperados e que causam um pouco de tensão, talvez aí familiar, tá bom? Algo foi gasto a mais, algo foi feito da maneira errada, algo foi comprado sem a devida atenção. Ou algo do tipo, tá bom, gente? Meio do mês é quando vocês devem se atentar para transações financeiras que talvez não sejam tão favoráveis e vocês não queiram arriscar, tá bom? É melhor não arriscar. E no final do mês, a gente tem um final do mês meio tenso, mas a coisa ela anda bem.
depois do ano novo pra vocês, tá bom? É só entre o Natal e o Ano Novo que vocês ficam meio, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Mas vocês têm que lembrar que são vocês que ficam se colocando numa posição de cobrança muito alta. Ninguém tá cobrando vocês em volta dessa maneira, tá bom, Leão? Bom, eu vou deixar a leitura de vocês por aqui. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês gostem. Se sim, deem um like, comentem, compartilhem. Vão lá no YouTube, por favor, e se inscrevam, porque a gente precisa disso para crescer, né? A gente também é humano, a gente precisa desse empurrãozinho de vez em quando dos nossos seguidores, das pessoas que gostam das nossas mensagens aqui com o Tarô, tá bom, pessoal? Então, a gente vai se falando. Se você ainda não conhece o meu conteúdo, vai no Instagram, no YouTube, eu posto todo dia. E a gente se fala mais no mês que vem, semana que vem, amanhã, quando vocês passarem por aqui pra me dar um cheiro, tá bom, pessoal? Até a próxima.